Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora voluntária aqui na Casa Espírita Edgar Armon e farei a preleção de hoje para todos nós. Bem-vindo a todos na Casa Espírita Edgar Armon. Todos que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? E eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos e neste momento vamos assim respirando bem fundo e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. Vamos assim agradecendo a este Pai que tão amorosamente nos oferece essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para falar em nome de Jesus. E assim nós vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, este amigo de todos os dias, que nos intui, que nos protege. Vamos agradecendo a Ele. E vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe bendita de amor, que neste momento nos envolve na Tua luz, na Tua paz. E assim, Mãe, vamos nos desvencilhando de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando. Através de Ti, Mãe, vamos até o nosso Mestre Jesus, este Mestre que toca a nossa face como uma brisa mansa. Vamos agradecer pelos ensinamentos que tem nos proporcionado, pela paz, pela harmonia, por termos sido nós os convidados na noite de hoje. Através deste Mestre, vamos agradecê-lo e vamos nos ligando ao Pai de nossas vidas e a este Pai. Vamos agradecer por tudo que temos e somos, pela oportunidade de trabalho. E assim vamos agradecer, Pai, com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema do Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Nós encontramos esta parábola em Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30, e Lucas 19, capítulo 19, versículos de 12 a 26. E nós vamos também encontrar essa parábola no Parábolas de Ensinos de Jesus. É uma literatura espírita que é de Caibar Chuteu. Nós vamos encontrar esses ensinamentos dessa parábola também neste livro. Então Jesus nos conta que um senhor saiu para viajar. E como ele tinha uma riqueza grande, ele deixou e confiou a 3 servos para que eles cuidassem dessa sua riqueza. Então, ao primeiro servo, ele deu 5 talentos e pediu para que ele cuidasse. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos e pediu também para que ele cuidasse. Ao último servo, ele deu 1 talento e também pediu para que cuidasse. Então, o Senhor viajou tranquilo, porque ele achou que seus talentos, sua riqueza estava bem cuidada. Quando ele retornou, ele pediu a esses servos para que falasse, desse conta do que fizeram com essa sua riqueza. O
primeiro servo, aquele que ganhou 5 talentos, se apresentou a ele e disse: olha, Senhor, está aqui os seus talentos. Eu peguei os 5 e multipliquei por mais 5. Aí o Senhor ficou feliz e falou: servo bom e fiel, fizeste bom uso daquilo que eu lhe dei. O segundo, a quem ele deu 2, disse: eu também, meu Senhor, está aqui os seus talentos. Eu peguei 2 talentos e multipliquei. Assim o Senhor disse a ele: servo bom e fiel, fizeste bom uso da minha riqueza. O último servidor se apresentou para ele e disse: meu Senhor, o Senhor me deu 1 talento e eu enterrei o seu talento e não o multipliquei. Eu deixei esse talento escondido. Aí o Senhor, dizendo a ele: eu sei que o Senhor é um servo severo e bastante rígido, que eu fiquei com medo e escondi o seu talento. Aí o Senhor disse a ele: servo mau, servo negligente, não cuidaste daquilo que eu te dei. Não pedi para você enterrar, pedi para você cuidar. Aí o Senhor disse a ele: servo, você irá para as trevas exteriores, haverá choro e ranger de dentes. Então, neste momento, Jesus nos fala do nosso talento. Jesus nos dá uma parábola para que nós pudéssemos refletir. Primeiramente, Jesus falava em parábolas, por quê? Parábola é uma narrativa breve, cujo objetivo é passar um ensinamento, e geralmente trabalha com o cotidiano das pessoas. Então Jesus trabalhava sempre com o cotidiano daquelas pessoas que viviam das terras, de plantações. Então, através desta parábola, Jesus nos ensina. Jesus quer passar para nós que Deus, o nosso Pai, o Criador, Ele nos dá talentos. E esses talentos nós recebemos gratuitamente ao encarnarmos no planeta. E aí vem o questionamento: o que nós estamos fazendo dos talentos recebidos do nosso Pai gratuitamente? Então a cada um é dado de acordo, como diz aqui, né? De acordo com a sua capacidade. Ou seja, uns têm capacidade para o trabalho manual, outros para o trabalho intelectual, outros para a música, para a dança. Mas a todos nós, Deus dá talentos de acordo com a nossa capacidade de desenvolvê-los. E nós, muitas vezes, fazemos o que com esses talentos? Porque nós somos os mordomos dos quais gerimos as nossas vidas. Deus, Ele nos dá a oportunidade de trabalhar com esses talentos, mas somos nós que gerimos de acordo com a nossa capacidade de desenvolvê-los. E nós, né? Um dia sairemos deste planeta também, porque somos perecíveis, materialmente falando. Espiritualmente somos eternos, mas materialmente falando, um dia deixaremos também este plano material, do qual nós iremos habitar outras esferas espirituais. Porém, o que faremos, né? Qual seria a nossa história? Qual seria a nossa missão? Será que estamos cumprindo a nossa missão? E o tempo? O tempo passa rapidamente. Então vamos refletir. Nós temos a missão, os talentos, o que estamos fazendo deles? Será
que nós, como o servo que teve medo, estamos enterrando os nossos talentos? O que é o medo? Ter medo é o quê? O medo faz parte de nossas vidas. Por medo, perdemos muitas oportunidades de crescimento espiritual, crescimento material. Temos medo porque muitas vezes somos espíritos que estamos em evolução e somos falíveis. Temos medo de sermos julgados pelos outros. Temos medo muitas vezes de estarmos sendo usados pelos outros. Não é verdade? Então o medo, assim como esse servo teve medo, o medo faz parte de nós. Porém, nós temos medo de fracassar, nós temos medo, muitas vezes, de definhar, de ficarmos doentes. Isso tudo está atrelado a quê? A falta de fé. Porque se nós tivermos fé e nós trabalharmos com esses talentos que nós recebemos gratuitamente, nós não teremos medo, porque a fé nos deixa fortes. A fé nos faz como se fôssemos soldados. E aí nós ficamos fortes, fortalecidos. Então, esse servo, assim como muitos de nós, tivemos medo e faltou decisão. Faltou decisão dele decidir o que ele ia fazer. Como muitas vezes nós não decidimos. Naquele momento crucial que nós temos que decidir, nós não decidimos. Nós nos acovardamos. Então, o momento de decisão para o que faremos com esses talentos que o nosso Pai nos deu. Então, para que nós não tenhamos medo, nós temos que ter decisão. A decisão é que faz parte daquele momento difícil que muitas vezes nós precisamos decidir, precisamos ter coragem. Assim como Jesus nos fala, devemos falar sim quando devemos falar sim e não quando falar não. Nós temos que ter decisão e levarmos adiante, não nos acovardarmos e recuarmos. O homem que enterrou seus talentos já decidiu perder. Ele já decidiu perder antes mesmo de tentar. Ele escolheu perder, porque ele não tentou. Ele decidiu enterrar por medo, então ele já foi um perdedor. Será que nós também queremos sair deste plano como perdedores? Ou nós tomaremos a decisão de trabalhar esse talento que Deus nos deu gratuitamente? Para vivermos muitas vezes, nós precisamos enfrentar os ônus, para que depois nós possamos usufruir dos bônus. Então temos que pensar, o que seriam os ônus? Muitas vezes são aquelas dificuldades que nós atravessamos. Porém, se nós tivermos coragem, tivermos decisão, nós vamos enfrentar estes problemas, essas dificuldades, e aí nós vamos só ter como crédito os bônus, que é o que? O presente que o Pai nos dá, que é a vida eterna, que é habitarmos planos superiores. Então vamos pensar, vamos refletir a respeito disso. Mas para isso nós precisamos ter um alvo, né? O que nós queremos atingir? Qual é o nosso propósito? Então, muitos de nós nos acovardamos, perdemos o alvo e aí nos perdemos. Nós nos perdemos na materialidade, nós nos perdemos no imediatismo, nas coisas imediatas. O mundo material nos oferece muitas coisas imediatas, das quais nós acabamos usufruindo. Porém, perdemos o quê? A missão, a vida muitas vezes. A vida passa e nós perdemos. Então, nós precisamos prestar bastante atenção no alvo, né? Qual é o nosso propósito de
oferecendo neste momento? A porta, né, que Jesus nos fala, a porta larga, daqueles gozos imediatos, ou a porta estreita, que é aquela porta que nós atravessamos com dificuldade, porém com bastante responsabilidade, com bastante propósito, né, de estarmos caminhando de acordo com as leis divinas. Porque a única coisa que sabemos e temos certeza disso é que a lei divina, ela tarda, mas ela nos pega. Qualquer dia desses estaremos, todos nós estamos caminhando de acordo com as leis do Pai. E cedo ou tarde estaremos aí passando pelas provas e expiações de acordo com a lei divina, de acordo com a misericórdia do nosso Pai. Então, por quê? O Pai, nosso Pai, Ele não quer que nós soframos, Ele não quer o nosso sofrimento. A dor, né, nunca é a primeira opção, nunca é. A dor que passamos, ela só aparece quando todas as oportunidades falharam. Então é isso que nós devemos pensar. Se nós estamos passando por determinadas situações sofredoras, é porque o nosso Pai já nos deu tantas oportunidades e que nós falhamos. E aí devemos colher aquilo que deixamos de fazer, deixamos de plantar. Vamos agora colher aquela semente que morreu, que nós não cuidamos, assim como o talento que nós desperdiçamos, assim como esse servo que enterrou. Então aí passamos por turbulências, e muitas vezes essas turbulências nós pensamos que nunca mais vai se acabar, porém o nosso Pai, Ele está ali segurando a nossa mão. A espiritualidade superior está sempre do nosso lado, os amigos espirituais, o nosso anjo de guarda torce pela nossa vitória. Eles estão sempre segurando a nossa mão quando passamos pela dor. Por isso que nós conseguimos o sucesso, nós conseguimos passar pela dor. Mas para isso devemos acreditar e ter fé. Assim como Paulo diz assim: cumpri a minha missão, fiz o que pude, guardei a minha fé. Então, que nós guardemos também a nossa fé, para que nós possamos cumprir a nossa missão. E que nós possamos fazer o que podemos fazer, mas que façamos, e não deixamos o nosso talento enterrado. Não é verdade? Para isso, o que nós devemos fazer? Para que nós não enterremos o nosso talento, nós devemos fazer o quê? Deixar as velhas práticas e a partir de agora trilhar um caminho novo. Então as velhas práticas que fazemos por muitas encarnações e que não deram certo, porque haja vista que estamos aqui hoje neste planeta de provas e expiações, porque senão estaríamos galgando esferas superiores e estamos aqui ainda. Então, para nós refletirmos, as velhas práticas não deram certo, tudo o que nós planejamos não deu certo, então vamos trilhar um caminho novo. Vamos começar a partir de agora, começar a nos conhecer, a fazer a nossa reforma interior, a tirar de nós o orgulho, a tirar de nós muitas vezes os preconceitos, né? Hoje nós passamos por um momento muito difícil, que as pessoas elas não têm mais paciência umas com as outras. Nós estamos diante de preconceitos, preconceito religioso. Então vamos refletir, qual seria o nosso papel de tantas dificuldades, qual seria o nosso papel? Nós estarmos o quê? Assim como Jesus nos ensina, sermos soldados diante de uma batalha, e vamos sim através do amor, mas nós não vamos usar armas, nós vamos usar só o amor.
esse amor que nos une uns com os outros. E assim, através desse amor, nós vamos tirando, remoendo tudo aquilo que nos aprisiona, esse orgulho, esse preconceito, e tirando de nós primeiramente e depois sermos exemplos para os nossos irmãos. Porque não adianta nada falarmos palavras bonitas e não sermos exemplos. Nós devemos ser exemplos. E de fato, há mais de 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo o seu Filho e representante cuja doutrina sábia e consoladora, ungida de amor, é a única capaz de salvar a humanidade. E o que nós observamos por toda parte? Observamos preconceitos, intolerância, as guerras. E o que gera tudo isso? Qual o motivo de termos guerra ainda? Uma prática primitiva, de espíritos ainda primitivos. Por que temos a guerra? Porque nós temos orgulho, porque os representantes de uma nação ainda são orgulhosos. Então precisamos nos despojar de tudo isso, para que assim possamos estar junto com essa doutrina de amor, porque nós fomos criados à essência do Pai. Nós trazemos dentro de nós a centelha de Deus, essa centelha, essa luz que, ao espalhar pelo mundo, nós vamos iluminando o nosso caminho primeiramente e os caminhos daqueles que estão junto conosco. Então precisamos pensar a respeito de tudo isso e não julgar apenas, porque se um dia nós pudermos conversar às vezes com uma pessoa que mora nas ruas, um andarilho, nós pudermos conversar com eles, quantas coisas boas nós vamos aprender. Ali, muitas vezes, tem uma mente brilhante, que assim como esse servo enterrou seu talento e perdeu a oportunidade, e perdeu muitas vezes a vontade, e perdeu a autoestima, e assim por diante. Então, que nós façamos de nossa vida, neste momento, uma missão maravilhosa, que possamos descobrir primeiramente os nossos talentos e colocá-los em prática, colocá-los todos em prática e trabalhar na seara do Mestre Jesus, porque o Mestre nos convida neste momento a trabalhar. E há muito trabalho a fazer, segundo a espiritualidade, há muito trabalho. E nós precisamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar. E assim, possamos acreditar que, como esse servo que multiplicou esse talento, que nós também um dia, quando Jesus nos perguntar, o nosso Pai nos perguntar o que fizemos dos nossos talentos, nós podemos dizer que nós multiplicamos esses talentos, que nós conseguimos elevar a nossa condição espiritual para que um dia estejamos próximos, muito próximos de Deus e de Jesus, habitarmos esferas superiores, de onde é para lá que nós vamos. Todos os irmãos nos esperam e nós vamos habitar um dia quando estivermos preparados. E assim, que Jesus os abençoe e nos proteja, que possamos novamente fechar os nossos olhos e assim que possamos sentir essa vibração de amor, este Pai que nos ama está nos abençoando, nos protegendo. Os irmãos espirituais estão nos colocando luzes nos nossos chakras. E assim nós vamos agradecendo a esses companheiros e vamos assim agradecer ao Pai a oportunidade, que nós possamos vibrar por todos os irmãos que ainda sofrem, por todos nós, e que ao chegarmos em nossos lares levemos
essa luz que estamos recebendo neste momento, essa leveza e essa paz. E assim nós vamos agradecendo, Pai, pela oportunidade. Agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Eu agradeço a todos pela atenção, que possamos ficar em silêncio para estarmos recebendo a segunda parte dos trabalhos da casa. Que Jesus os abençoe na volta para as vossas